santo ou nada. Porque se sem santidade ninguém verá a Deus, ou a gente é, ou nós não somos. Eu tenho contra você uma coisa. Você deixou o primeiro amor. Deus me deu um tapa na cara e falando assim, ó, não se esqueça de quem você é. O mover é meu, o agir é meu. Então vai ser conforme a minha vontade. Pegue tuas técnicas aí e coloque na cruz. Então quando você peca, aquilo te dói. Porque você sabe que você tá pecando contra o amor da sua vida. Você tá falhando contra o amor da sua vida, que deu a vida dele por você, que te salvou, que te resgatou. Fala, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro e especialista em investimento. E tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então, se você entende que esse tema é pertinente à sua comunidade, se você entende que isso é importante para o desenvolvimento cristão e para o desenvolvimento pessoal, e familiar, pode entrar em contato conosco nos canais de atendimento que tem aqui na descrição desse vídeo, WhatsApp, Instagram, e agende já a palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua igreja. Se você caiu de paraquedas nesse canal, aqui falamos sobre fé e finança. E estamos em uma série de episódios falando sobre santificação. E no episódio de hoje estudaremos sobre santidade em tempos de distração. Não poderia eu convidar uma pessoa diferente do que o diácono Ismael, diácono lá da igreja, líder dos jovens da Igreja Batista Nova Bereia. Ismael, muito obrigado pela tua presença. Ismael, ele viaja assim, tipo, segunda, volta sexta, depois domingo, volta quinta. Então, para eu conseguir agendar esse horário com ele aqui, era mais fácil agendar com o Lula do que ou qualquer outro tipo de presidente do que com o Ismael. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, ele atendeu o meu pedido. Ismael, muito obrigado pela tua presença no nosso podcast. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e que você possa ser um instrumento usado na mão do Senhor cada dia mais, e vai ser bênção essa gravação aqui, eu não tenho dúvida disso. Amém. Ismael, antes de começarmos as perguntas propriamente ditas, eu gostaria de saber quem é Ismael. Eu conheço, mas quem está assistindo não conhece. Então fala um pouco de você, quem é você, suas formações, casado. Beleza, então vou me apresentar, né? Então, primeiro, Ismael, filho de Deus. Eu sou casado com a Roberta, né? Minha princesa, meu amor já, há 14 anos, né? E tô na igreja Batista, Nova Bereia, pastor Isaías, um abraço para o pastor Isaías. E sou teólogo, né, de formação na Seminário Teológico Betel. E a minha formação é mais na área de marketing digital. Ultimamente, né, eu tenho falado bastante, tenho estudado bastante também inteligência artificial. Meus últimos 2 TCCs foram utilizando inteligência artificial e falando sobre inteligência artificial. Então, um tema que eu gosto muito. E estou servindo, né, na liderança da juventude na Igreja Batista, em Nova Bereia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom estar com você nesse Pode Chamar. Muito legal. Que benção, Ismael. Para quem não sabe, Ismael, ele liderou um workshop de inteligência artificial voltado para o estudo bíblico, não foi isso? Isso, aplicado ao ensino bíblico. Aplicado ao ensino bíblico lá na Igreja Batista Nova Bereia, foi um espetáculo. As pessoas... Eu vejo o grupo, né, que a gente fez lá desse workshop até hoje, as pessoas tiram suas dúvidas ali e tal. Então ele ensinou ali como utilizar a ferramenta de inteligência artificial voltado para esse estudo bíblico. Foi uma benção, muito obrigado por esse conhecimento. Muito bom. Ismael, você liderou também e lidera, né, os jovens lá da Igreja Batista Nova Bereia. E por meio da inspiração do Espírito Santo e da sua instrumentalidade, você conseguiu organizar ali um congresso jovem, né? Santo ou Nada, não era isso? Isso que mesmo. tinha lá uma letra vermelha na camisa assim, escrito Kadosh, não é isso? Uhum. Kadosh é um termo em hebraico, né? Que fala sobre santo, né? Cortado, tirado, separado. Fala um pouco desse tema, como que foi essa inspiração? Como você vê essa questão do santo ou nada, principalmente aplicado na juventude hoje em dia, né? Qual é o desafio de você como líder conseguir ali conduzir esses jovens para a santidade? Eu entendo que é um tema urgente para o nosso tempo. A gente precisa falar mais sobre Jesus, sobre o sacrifício dele na cruz. E é expresso na Bíblia: sem santidade ninguém verá a Deus, né? Então, se nós desejamos ver a Deus, se nós desejamos estar com ele, nós precisamos buscar a santidade que ele pede, né? Então, foi um tema... É um tema que nos confronta, é um tema que nos atinge o nosso coração,
né? Porque quando a gente fala de santidade, a gente precisa entender melhor. É ser perfeito? É ser como Cristo? O que é essa santidade que Deus requer de nós? E o tema foi esse, como você falou, né? Santo ou nada. Porque sem santidade ninguém verá a Deus, ou a gente é, ou nós não somos. Não tem meio termo, né? Então, ou a gente está com Deus, ou a gente não está com Deus. Então, esse tema ele falou muito ao meu coração, e tanto é que agora estamos em novembro, né? A gente participou, eu e a Roberta, nós fomos também para um congresso em Belo Horizonte, onde o tema foi Separados para um Deus Santo. Então a gente percebe que Deus está falando à sua igreja, Deus está falando sobre e tocando nos corações a respeito da santidade que é necessária para esses dias. Que legal. E você concorda que a santificação, né, a santidade, ela se refere muito ao amor a Deus, né? Amar a Deus mais do que a si mesmo, né? Mateus 22:37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Ismael, se santidade é, no fundo, amar mais a Deus do que a nós mesmos, o que revela hoje o nosso amor verdadeiro? Nossas escolhas ou os nossos discursos? Então, o que eu acho que é importante primeiro a gente definir aqui são alguns pontos, né? Primeiro, você falou do termo kadosh, né? Que é separado. E muitas das vezes a gente acredita que a santidade ela começa da gente se separando do pecado. Porém, é impossível a gente, por esforço próprio, a gente se separar do pecado. E quando a gente lê a Bíblia e percebe que a santidade ela não começa com o nosso esforço de nos separar do pecado, o termo kadosh ele vai ter pelo menos duas referências, né? Ele fala tanto de separado de quanto separado para. E nós fomos separados para Deus desde a fundação do mundo. Então, quando a gente descobre que nós fomos separados por Ele desde a fundação do mundo para ser santo, né? Então a gente entende que a única coisa que a gente faz é aceitar esse chamado. É aceitar o chamado de ser santo, porque nós já fomos separados. E aí, quando a gente de fato se rende a esse Deus tão amoroso e misericordioso, e a gente se rende ao Espírito Santo, é Ele que começa a trabalhar em nós para que nós possamos aí sim ser separados do pecado. Então, sem o Espírito Santo é impossível, mas a santidade não começa por nos separarmos do pecado. Quantas pessoas a gente conhece que falam, não, quando eu deixar de beber, eu vou para a igreja, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar meu vício de pornografia, ou quando eu deixar o vício de, sei lá, qualquer outro vício. Mas aí eles descobrem que eles não conseguem, porque eles não conseguem pelo esforço próprio, pelo esforço pessoal. Só quando a gente se rende e entende que Ele já nos separou. Ele é um Deus santo que nos separou para ser a sua propriedade e desde a fundação do mundo nós já fomos escolhidos. Então essa mensagem ela atravessa o nosso coração e aí a gente descobre que é possível. E você falou sobre o amor. E a santidade fala muito a respeito de quem eu amo mais. Eu posso dizer que eu amo mais a Deus, mas as minhas escolhas mostrarem algo totalmente diferente. É interessante quando você pega a Bíblia, você vê o seguinte: se você diz que ama a Deus, mas você não ama o seu irmão, cara, você é um hipócrita, você é um mentiroso, porque você não ama a Deus. É impossível amar a Deus se você não ama o seu próximo. E mais do que isso, quando a gente fala que a gente ama a Deus, mas a gente não consegue deixar as nossas vontades, a gente precisa realmente refletir, será que eu amo de verdade esse Deus? Porque você leu agora sobre Deus dizer, você vai me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, ele não recebe, ele não aceita nada menos do que isso. Então, quando eu descubro que Deus não aceita nada menos do que ser o amor da minha vida, de ser o único e o principal, o único digno de ser adorado, eu preciso realmente refletir sobre o meu amor a Deus. Porque a gente só abre mão de não entristecer, de não magoar alguém se de verdade a gente ama. Porque muitas das vezes as pessoas acham que santidade ou pecado tem a ver com regras. Só que quando a gente descobre que não tem a ver com regras, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com você não querer trair o amor da sua vida. Porque você entende que quando você trai o amor da sua vida, aquilo te dói, aquilo te machuca.
E aí eu escutei no congresso há algumas semanas atrás de que então esse relacionamento de amor, né, que nós precisamos ter com o nosso Deus, ele passa por isso. Assim como José, quando, né, a esposa lá de Potifar chegou e tentou agarrar ele falou, eu não vou pecar contra o meu Deus. Foi. Não foi contra outra pessoa, não foi porque ele não queria. Ele falou, eu não vou trair o meu Deus. Isso. E então, quando a gente percebe de que não se trata de quebrar regra, se trata de, eu não vou trair o meu Deus. Eu não vou deixar, eu não vou entristecer o meu Deus. Então, por isso eu não vou fazer as minhas vontades, porque eu não quero entristecer ele. O Ismael, esses dias, ele me deu um livro, né? O Ismael é muito carinhoso. O Ismael e o Roberto, eles são muito cuidadosos, assim, sabe? Eles são uma bênção. Ele me deu um livro sobre a graça transformadora de Subirá. E lá ele diz que o Subirá, né? Ele cita um outro livro que fala que a graça, ela é o contrário do merecimento, não do esforço. Isso impactou muito meu coração. Porque, de fato, a graça é o contrário do merecimento. A gente não merece a graça, porque a graça é um favor imerecido. Entretanto, isso não anula o nosso esforço. E o nosso esforço está diretamente relacionado à quantidade, né, de amor que eu sinto por Deus. É a prova desse amor que eu sinto por Deus. Então, olha só, quando eu erro, assim como o meu filho erra comigo quando ele me desobedece, isso não vai alterar nada o meu amor, né, de mim para o meu filho. Da mesma forma que quando você peca, quando nós pecamos, não altera o amor de Deus por nós. Mas isso reflete uma falta de consideração, uma falta de carinho, de amor nosso para com Deus. Porque se a gente ama, como você falou, se a gente é apaixonado por alguém, se a gente ama de todo o nosso coração, a gente vai fazer tudo para agradar essa pessoa. Então acho que santidade, você concorda comigo que está relacionada a isso? Justamente diretamente relacionado ao amor que você sente por Deus. Quanto mais você busca a santidade, reflete mais esse amor que você tem por ele. E é interessante porque eu escutei também essa semana uma frase que diz assim, né? O pecado, ele se torna uma traição dolorosa. Por isso, o pecado, ele deixa de ser algo rotineiro, algo comum, algo banal e se torna uma dor. Então, quando você peca, quando você falha, e é interessante também você pensar na palavra pecado, que a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Isso. Então, tudo que você fizer que te afasta do alvo de ser semelhante a Cristo é pecado. Então, quando você peca, e o pecado agora ele se torna um acidente e não mais algo rotineiro. Então, quando você peca, aquilo te dói. Porque você sabe que você está pecando contra o amor da sua vida. Isso. Você está falhando contra o amor da sua vida, que deu a vida dele por você, que te salvou, que te resgatou, que pagou um preço que você nunca poderia pagar e que deseja passar o resto da eternidade contigo. Então, isso te dói, né? E a gente precisa pensar no pecado não mais como uma questão moral, né? Uma questão de regra. De moralismo, de regra, não. Isso, quando você ama Deus, isso deixa de ser algo moral para ser uma relação de fidelidade com Deus. É muito diferente. Maravilhoso, maravilhoso o que você falou. E tremendo, vou até beber uma água aqui, porque realmente, quando você peca, você tá errando com o amor da sua vida. Isso aí vai ser o corte inicial desse vídeo. Que quando você peca, você tá indo contra o amor da sua vida. E aí, em Hebreus 12:1 diz assim: livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Ismael, quais são as teias invisíveis do tempo presente, como distrações, vícios da alma, entretenimento, jogo do tigrinho, pornografia, masturbação, que estão nos deixando parados espiritualmente, mesmo sem serem pecados declarados? Então, assim, pornografia a gente sabe que é pecado. E jogo do tigrinho a gente sabe que é pecado. Entretanto, tem uns pecados ali subliminares, aqueles pecados de estimação que a pessoa vai cuidando ali, e isso não é refletido no estereótipo, correto? Então, como tratar dele? Quais são esses pecados e como que a gente vai agir para romper essas teias? Eu acho legal que eu escutei a Nívia Soares, né, nesse congresso que a gente estava, né, e a Roberta, ela deu um exemplo da casa dela, de uma teia de aranha que tinha lá, sabe, no fundo da casa dela, e ela viu que um inseto foi e pousou naquela teia de aranha. E às vezes a teia é algo tão fino que você não vê, você não percebe, você simplesmente, quando você olha muito bem, aí sim você consegue identificar que tem uma teia de aranha ali. E muitas das vezes, esse versículo que você citou, né? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que ela fala, e de todo embaraço.
né? E às vezes a teia de aranha é isso, né? O inseto, ele vai lá, se envolve, ele tenta se debater, mas ele já está envolvido ali na teia de aranha, e daqui a pouco vem a aranha e envolve ela e mata ela. E a gente não percebe que muitas das vezes o tempo que a gente está dedicando às redes sociais, né? Se de verdade a gente entrar lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, onde quer que seja, até mesmo no YouTube, lá nos Reels do YouTube, quanto tempo a gente passa, sabe, passando a tela ali por conta dessa dopamina barata, essa dopamina que, sabe, só te faz mal. E aí, quantas horas a gente diz que não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler a Bíblia. Quantas pessoas que estão assistindo a gente que falaram no início do ano, 1º de janeiro, falaram, não, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse em um ano. E lá pelo 2º mês, 3º mês, já estava desistindo, sabe? Porque, não, eu não tenho tempo, eu não consigo tempo. Agora eu lembrei de uma música que diz, né? Que seja o meu universo, que de manhã seja o primeiro pensamento. Então, se de verdade eu amo, se de verdade ele é o amor da minha vida, ele é o meu primeiro pensamento quando eu acordo e meu último pensamento quando eu vou dormir. Então eu preciso orar porque eu amo e eu quero falar com ele, olha, obrigado pelo dia, sabe? E quando eu acordo, eu preciso parar e falar, Deus, obrigado por mais uma manhã que você está me dando. E a gente precisa ter de volta esse prazer de ler a Bíblia, mas é HBO, é Netflix, é Instagram, é tanta coisa tomando o nosso tempo, é tanta coisa sendo essa teia que está nos embaraçando, e a gente deixa de ler, a gente deixa de orar, a gente deixa de louvar. E eu estava lembrando de quantas vezes a gente chega na igreja e ao invés de entrar de fato para poder cultuar a Deus, a gente está ali para trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente quer se movimentar, a gente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, mas a gente não para cultuar o nosso Deus. A gente está se envolvendo com coisas que no final podem se tornar embaraço na nossa vida, quando a gente deveria estar gastando tempo, investindo tempo em relacionamento com o nosso Deus. Então, eu entendo que esse peso que nos embaraça, como você diz, né? Não é um pecado. Você assistir um filme, você ir para um cinema, você passear, não é um pecado. Mas quanto tempo a gente, sabe, pega da nossa vida e investe nisso? E eu estava pensando também, essa semana, sobre o entretenimento dentro da própria igreja. Hoje, muitas pessoas preferem ir para uma igreja que tem um cantor famoso, que tem um pregador famoso, e as pessoas estão se tornando, né, esses líderes, ou essas pessoas que estão ali à frente, estão se tornando profissionais da fé. Porque ele estudou PNL, Programação Neurolinguística, então ele vai tocar num ponto lá que ele sabe que vai mexer com o seu psicológico, ao invés de depender do Espírito Santo. Então, quando falta o Espírito Santo, eu tenho que colocar outras coisas no lugar. E muitas das vezes a gente está lá escutando música de um cantor famoso ou indo para um show, porque muitos cultos viraram show, né? Dopaminérgico. E o Espírito Santo está tão distante daquilo tudo. Eu vi a Nívia Soares falando sobre esse embaraço, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. Esse embaraço, esse monte de coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo, isso nos impede de ter um momento a sós com Deus e de ouvir a voz dele. E ela diz assim, isso está fazendo com que a gente desaprenda a ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dele. Porque assim, as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas quando você já não sabe mais qual é a voz de Deus e você tá seguindo líderes, tá seguindo pessoas ou artistas, e aí uma coisa que me bateu muito nesse congresso foi, ela falou assim, esse fascínio pela prosperidade da igreja, essa ostentação e esse entretenimento, ela falou, precisamos parar de chamar entretenimento de culto. Porque parece que está sendo um culto a si mesmo, não um culto a Deus. O evangélico, pastor Isaías fala. Sim, e a gente está chamando ostentação de excelência. Então as pessoas estão ostentando Rolex, estão ostentando carros de luxo e estão chamando isso de excelência para Deus, quando na verdade é para ela. A gente está desprezando os pequenos, criando espaços VIPs dentro da igreja ou colocando as pessoas mais abastadas, mais ricas no primeiro banco, quando o que Jesus foi totalmente ao contrário disso. Então, a gente precisa largar esse peso que tem nos embaraçado e, de verdade,
voltar a ter esse relacionamento para poder aprender a ouvir de volta a voz de Deus. Você tocou num ponto sensível sobre a questão da teia ali, da mosca ali que vai envolvendo. Eu ouvi esses dias um criativo, né, um Reels no Instagram, que dizia assim, ó, que o inimigo ele não quer tua casa toda, ele quer o prego da sala. Aí o cara contou que uma vez o corretor de imóvel foi comprar uma casa e perguntou o cara quanto tava vendendo a casa. Aí o proprietário ele viu e falou assim, não tô vendendo essa casa, não quero te vender. Ele, não, mas eu pago um preço alto por ela. Uhum. Aí, não quero vender. Aí, então faz o seguinte, então, pra mim, me vende só o prego da tua sala. Aí ele pagou um preço alto pelo prego, ele só quer o prego. Aí ele, quero esse prego por X mil dólares ali. Aí o proprietário da casa foi lá e falou assim, tá safo, então eu vendo esse prego aí pra você da sala. Aí um mês depois o cara volta com uma carne podre e entra na casa e pendura no prego. Aí o do proprietário da casa falou assim, não, peraí, como é que você entra com essa carne podre aqui dentro de casa? Ele falou assim, a casa é tua, mas o prego é meu. E aí aquela carne foi apodrecendo mais ainda, até que consumiu toda a casa. E ele teve que vender a casa, teve que entregar ali, porque poluiu toda a casa, porque ele tinha vendido aquele prego lá da sala. O inimigo ele não quer a tua casa toda não quer a tua vida toda não, ele só quer entrar por essa teiazinha ali, só pelaquela mosquinha. É só esse embaraço, é só essa coisinha pequena que já é suficiente. Ah, não tem nada a ver, é só uma trollada, acho que é trollada que você fala no TikTok, só dar uma olhada aqui no Instagram, só curtir uma foto da menina de biquíni. E por aí vai. E as coisas vão desenvolvendo por essa vertente, é onde o inimigo toma toda a vida da pessoa. Sim. E às vezes tu acompanha uma pessoa ali no desenvolvimento dela espiritual e tu vê que a pessoa tava na caminhada muito bem, muito firme ali, mas por causa de um detalhezinho, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, que um abismo chama outro abismo, não é isso? E aí ele destrói toda a vida dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esses pecados de estimação, com essas brechinhas que nós demos pro inimigo. Ele só precisa do prego na sua sala. Ismael, Gálatas 5,15 diz assim, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Pastor Isaías também, ele cita muito esse exemplo. A gente acaba, como cristãos ali na igreja, a gente se mordendo, né? Por falta de santidade mesmo, por falta de busca de santificação. E a igreja, geralmente, ela acha que tem essa autoimunidade espiritual, né? O que cada um de nós precisa ajustar na forma de confronto, né? Como confronto. Discordar e se relacionar para não participar dessa destruição silenciosa. Ou seja, como que a gente consegue discordar um do outro? Como é que a gente consegue... igual aquela história do porco-espinho, né? Que se a gente se afasta, a gente morre congelado. Se a gente se junta, a gente fere um ou outro. Dentro dessa perspectiva de santificação, você que é líder dos jovens, como que você consegue orientar os seus jovens a estarem juntos, mas não se machucarem e continuarem caminhando para a santificação ali? E aí a gente volta no amor, porque eu acho que tudo acaba girando em torno disso, porque é possível confrontar com amor e humildade. Só que muitas das vezes a gente aprende a ser mais, não sei, enérgico, e às vezes a gente esquece do amor. A gente chega até a pessoa e quer repreender alguma coisa, mas a gente acaba fazendo isso, às vezes, com uma certa arrogância espiritual de que eu sou mais santo do que você, então posso falar, ou ao invés de aprender com Jesus, que sempre fez isso em humildade. Pelo menos aqueles que estavam buscando acertar, né? Com os fariseus, com aqueles que realmente estavam ali errando de propósito, de fato. Ele batia e batia doído, mas nas pessoas que realmente estavam buscando com sinceridade no coração, ele falava em amor e humildade. E até mesmo ele diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Particularmente, eu tenho muita dificuldade de aprender de alguém que não é manso, não é humilde. Quando a pessoa já começa a esbravejar, começa a gritar, começa a falar alto, isso me dá um negócio assim de que, caramba, é difícil para mim. E uma vez eu escutei também que aprender também é um ato de humildade. Então, para você poder parar para escutar uma pessoa, também exige de você um ato de humildade, sabe? De, não, deixa eu ouvir o que essa pessoa tá falando. Se realmente faz sentido para mim? E toda vez que alguém confronta você, e se essa pessoa não confrontar você em amor, sabe? Realmente, se você não perceber no olhar dela que ela realmente te ama, que ela realmente quer o seu bem, é muito difícil de escutar. Então, eu entendo que a igreja, ela vive hoje, eu escutei uma referência que ela vive uma doença autoimune. A igreja brasileira, ela vive uma doença autoimune. E a doença autoimune é aquela doença que o corpo começa a matar o próprio corpo. Nossa, forte, hein?
né? Então, quando você Demais. passa a pensar de que quantas situações tristes a gente tem visto nos últimos tempos de pastores abusando da igreja, pastores abusando de pessoas e às vezes até mesmo abusos sexuais. Eu escutei uma frase de que muitas das vezes a igreja brasileira, ela chama crimes de pecados. E ela adora ali falando que pecados... É muito triste quando passa a mão por cima da cabeça, ou a gente vê, muitas das vezes, a igreja se mordendo em um pastor falando mal do outro, ou um membro falando mal do outro, quando a marca da presença de Deus em nós, ou a marca que Jesus deixou foi a unidade. Então, para que o mundo reconheça Ele, nós precisamos ser um. E se a gente não tiver amor, se a gente continuar se mordendo um ao outro, se a gente continuar não falando em amor e humildade, dificilmente. E a gente se envolve em tantas discussões inúteis, o que você mais vê, e difícil, tá muito difícil escutar muitas coisas na internet, principalmente quando você vê o rabino disputando e gritando com um pastor evangélico, um pastor evangélico falando mal do outro, porque ele tá falando bem de Maria, então é todo mundo, sabe, se esfaqueando, e somos a igreja. E aí só para concluir, eu lembro de Daniel. Eu lembro de Daniel, quando ele vai falar dos pecados do povo, ele fala dos nossos pecados. Então, a gente acredita que os pecados e tudo isso que a gente está vendo na internet, nas redes sociais, todos esses escândalos que estão acontecendo, a gente acha que não, é a igreja do outro. É o outro que está fazendo isso. Ao invés da gente parar e pensar, não, esse pecado também é meu. Eu faço parte dessa igreja. E essa é a noiva de Jesus. E às vezes a gente não para pensar que tudo isso e todos esses escândalos estão acontecendo porque a quantidade de escândalos que estão acontecendo nos últimos meses é um negócio assombroso, no último ano, mas a gente não para pensar que é Deus que está fazendo a limpa. É Deus que está expondo todo esse pecado, toda essa podridão do prego que está lá na casa. É Deus que está expondo tudo isso. Só que eu preciso me posicionar em amor. Eu não posso criticar e falar mal da igreja. E quando o Paulo fala assim, né? Esse versículo até eu aprendi, né? E tive uma perspectiva diferente de um tempo pra cá. Eu tenho 33 anos de cristão. E sei lá, deve ter uns 10 anos que eu venho refletindo sobre esse texto de uma forma diferente, que é suportando-vos uns aos outros. Eu tinha a perspectiva, né? O entendimento que suportar é tipo assim, Ismael, eu tô contigo, te suporto. Vou ter que levar aqui. Mas o suportar, etimologicamente ali no grego, diz justamente sobre isso, é sobre carregar. É eu te carregando, você me carregando. Então, assim, o que falta em mim tem em você. Você é o papa da inteligência artificial, coisa que eu sou medíocre. Então, você me completa e eu te completo em outras áreas. E assim a gente vai caminhando junto, né, pro reino. E a gente tem visto muito isso, Ismael. Lá quando você vê nas Forças Armadas, eu já ouvi muitas vezes, assim, algumas pessoas dizerem durante o serviço, né? Falando assim, a gente não precisa se preocupar muito com o que tá fora, não. Que ninguém vai entrar no quartel pra roubar, ou a probabilidade é muito pequena. A gente tem que se preocupar com o que tá dentro, porque o inimigo tá dentro. Então, assim, isso me doía muito. E é muito triste essa perspectiva, porque muitas vezes nas nossas igrejas tem acontecido isso. O nosso inimigo tá dentro. Às vezes o inimigo... esse aí foi o diabo que fez a separação da igreja ali, né? A igreja teve um cisma ali e dividiu. Às vezes o diabo... Não tô fazendo nada. Não, tô fora. Tá. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi a frase que mais me impactou nesse congresso. Ele falou sobre perder o primeiro amor. Aí, o pregador, eu acho que foi o Judson Oliveira, ele estava falando sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, no início do ministério, se você ler, ela acreditava, era uma fé tão pura, tão genuína, que ela acreditava, ela tinha fé que o lenço de Paulo iria curar. Sim. E eles tinham tanta fé que eles eram curados pelo lenço de Paulo, mais lógico, pela fé em Cristo Jesus. Claro. Era uma fé linda, era uma fé pura, era uma fé até infantil, né? De acreditar que não, o copo d'água aqui vai curar, ou um lenço, ou uma peça de roupa vai curar alguém, mas Deus honrava essa fé. E depois Éfeso se tornou, se você olhar em Apocalipse, né?
E quando Deus vai repreender a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, você se esforça, sabe? Eu vejo o quanto você se esforça, quanto você é contra, você conseguiu identificar quem são os falsos profetas, quem são os falsos apóstolos. Ou seja, é uma igreja bíblica. Era uma igreja que realmente tinha a doutrina muito forte. Era a igreja que sabia discernir o certo do errado. Então, era uma igreja muito boa para se estar. E aí, quando Deus se vira para Éfeso e diz, eu tenho contra você uma coisa, você deixou o primeiro amor. E aí dói. Porque muitas das vezes a gente tem buscado a intelectualidade, a gente tem se formado, tem feito teologia, pós-graduações, doutorados, mestrados, e a gente esquece da paixão. A gente se esquece de se apaixonar por Deus, por Jesus. A gente se esquece desse amor. E aí, como Éfeso, a igreja de Éfeso morreu, sabe? E ela se dedicou tanto, e muitas das vezes a gente vê tanta coisa ruim acontecendo no seio da igreja, tanta briga interna, é uma igreja, é um império brigando com outro império, e isso vai nos desgastando e muitas pessoas começam a morrer, sabe? De ver isso e falar, não tem mais gente séria. Não tem mais pastor sério, não tem mais quem realmente faça a vontade de Deus, mas existem, sabe? Tem aqueles milhares ainda que não se dobraram, Sim. sabe? E a gente precisa acreditar nisso. Então, quando a gente olha a igreja envolvida, a nossa igreja, né? A igreja de Jesus envolvida em tantos escândalos, a gente precisa entender que Deus está fazendo um movimento. E a gente precisa se preparar para o que vai vir a seguir. A gente precisa se preparar para aquilo que Deus vai fazer na sequência, porque toda vez que existe uma limpeza espiritual, sabe? A gente imagina, e quando existe a limpeza espiritual e Deus conclama o seu povo à santidade, como ele está conclamando o povo dele agora à santidade, porque quantas igrejas esse ano falaram sobre santidade? Sim. É porque Deus vai derramar do Espírito Santo dele. Então, Amém. A gente precisa se preparar agora para o que Deus vai fazer. Eu acho que é muito importante. Amém. É muito complexo mesmo essa situação de que o povo não se entender, não caminhar na mesma direção. E a gente precisa, de fato, estar com os olhos abertos para isso. A palavra mesmo de Deus diz, né? Lá com o Paulo falando que como que o pé falar para a mão que não depende de você, né? Uhum. E o pastor José Wilson, pregou sobre isso domingo de manhã, essa questão de a gente não querer ouvir aquilo que a gente tem que ouvir, né? Uhum. A gente só quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas o que precisa ser ouvido, a gente não quer, né? Então acho que falta muito isso também das pessoas terem um coração humilde, se esvaziar e entender quem é o dono da obra, né? Eu tô dando aula de missiologia no seminário, Uhum. e a gente tá estudando missões, e missões falam justamente sobre isso, que a missão é do Senhor. Antes de tudo é do Senhor. Então, se tiver que te usar, né? Deus tiver que te usar em tal função, que assim seja, para honra e glória do nome dele, né? Uma vez eu fui pregar no Radical, contando, junto com essa situação que você falou sobre o mover do Espírito Santo, a gente se preocupa muito com a técnica, né? Com o aperfeiçoamento, e isso é muito bom. Eu mesmo por exemplo, tô cursando mestrado em teologia, para poder trazer um conteúdo de mais qualidade, poder trazer um ensino melhor para a minha comunidade de fé. Mas a gente não pode deixar isso sobressair em relação à ação do Espírito Santo. E aí eu fui convidado para pregar no Radical, e aí eram 40 minutos. E eu ia pregar para a equipe de trabalho. Uhum. Então, a partir do princípio que tinha pastores, diáconos ali me ouvindo, então eu tentei me esforçar o máximo possível para me dedicar àquela pregação ali. E confesso para os irmãos que pensando mais na técnica do que no que Deus tinha para falar naquele povo. Uhum. E aí eram 40 minutos, então eu me preparei para um sermão de 40 minutos, cheio de dados geográficos, preguei até sobre Jonas. Uhum. Chegou lá na hora, teve um problema na coordenação ali do tempo, com o ônibus chegando, com aquela coisa toda. E aí o pastor presidente ali, né, o pastor líder ali da bandeira, virou para mim e falou assim, pastor, tu tem 5 minutos para falar. E aí como é que você prega? Uma coisa é você ter 5 minutos para falar e você ter 40, né? Uhum. Então se você consegue falar tranquilo, 40 minutos vai enrolando ali, tu vai falando. Agora se tu se preparou 40 para tu falar em 5, eu nem abri a Bíblia, eu citei um versículo de Jonas. E falei só. E aí no final de 5 minutos, 6 minutos que deu mais ou menos, quando eu falei, eu quero orar por você que de alguma forma se sentiu tocado pelo Espírito Santo, foi muita gente lá na frente. E assim, eu fiquei mal. Eu fiquei bem porque o Espírito Santo agiu, mas fiquei mal porque eu senti um tapa na minha cara do Espírito Santo, dizendo assim, ô palhaço, não é sobre você não, entendeu?
Não é sobre as tuas técnicas. Isso é importante, que você dedique isso para minha obra, mas o mover é meu. Irmãos, eu tô falando aqui olhando para a câmera, porque foi exatamente essa palavra. É palavra pesada, mas foi isso que eu senti. Deus me dando um tapa na cara e falando assim, ó, não se esqueça de quem você é. O mover é meu, o agir é meu. Então vai ser conforme a minha vontade. Pegue tuas técnicas aí e coloque na cruz. Sim. Porque você não é nada. Então, assim, isso falta. A gente sempre tá relembrando isso, que é a obra do Senhor. E aí, isso já emenda com a outra pergunta, que é Lucas 1:38. Diz assim, disse Maria, eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sim. O que impede hoje muitos crentes maduros de obedecer com a simplicidade e coragem de Maria, enquanto tantos líderes como Zacarias hesitam diante daquilo que Deus está fazendo? É exatamente isso que a gente está falando aqui agora. Eu acho legal dar uma contextualização, né, na situação de Maria e de Zacarias, porque acredito que a maioria deve lembrar que o anjo Gabriel chegou até Zacarias. Zacarias estava no dia mais importante da vida dele, né, onde ele estaria queimando incenso, levando as orações do povo a Deus. E o anjo chega e fala para ele, olha, suas orações foram ouvidas. E ele explica toda a situação ali de que viria o filho dele, né, João, nasceria e prepararia o caminho para o Messias. Olha que missão importante. E Zacarias, que era um estudioso, que era um teólogo, Capacitado. né, que era uma pessoa capacitada, era uma pessoa ali, um erudito, ele, tá bom, mas qual é a prova? Como? Eu preciso de algo para acreditar nisso. Então, assim, ele tá no templo de Deus, ele tá falando com um anjo, e ele ainda quer uma prova maior do que isso. Então, muitas das vezes nós vemos líderes maduros se perdendo. Líderes que, há tempos atrás, foram muito inspirados pelo Espírito Santo, mas se deixaram vencer pela intelectualidade. Sabe, buscaram tanto se formar e estudar cada vez mais que perderam essa sensibilidade do Espírito Santo. E eu achei interessante uma frase que eu vi que diz assim, que fé não é crer em Deus. E aí, quando falou assim, fé não é crer em Deus, aí veio aquela palavra, né, de que até os demônios creem. Então, e falar assim, fé é confiar em Deus. Essa é a diferença. E quando você olha para Maria era provavelmente uma jovem, uma adolescente ali de 15, 16 anos, que já estava prometida em casamento, ou seja, e é diferente do nosso noivado aqui, né? Porque às vezes as pessoas noivam e ficam 5, 6 anos, né? Mas lá não, lá você assinava um contrato de casamento, você estava noiva, comprometida com aquela pessoa voltava para sua terra, preparava a casa que ia te receber e após 1 ano ele vinha te buscar para de fato para consumar o casamento. Então esse é o casamento. É idêntico ao casamento de Jesus com a gente, porque ele diz, eu vou preparar lugar. Ou seja, ele veio, ele conquistou a sua noiva, ele disse, olha, eu vou, mas eu volto. Eu só vou preparar lugar para levar vocês. Então, é interessante quando a gente vê, né, Jesus, né, trazendo essa realidade judaica, né, para ele. E Maria já estava prometida. E chega Gabriel, o mesmo Gabriel que tinha acabado de falar com Zacarias, e chega para ela e fala, olha, então, você é agraciada entre as mulheres. E o Messias, o Salvador, você foi escolhida por Deus e você, virgem, vai dar luz, né? Ela, mas como pode? Eu sou virgem. Então, assim, ela não questionou, ela não pediu provas, ela só respondeu isso. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E é interessante parar para pensar o seguinte, Maria estava noiva, prometida em casamento. Se uma mulher noiva prometida em casamento aparece grávida, pela lei judaica, o que tinha que acontecer com ela? Apedrejada. Ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser morta, porque ela traiu o marido. Ela não se importou com isso. Ela teve fé, porque ela confiou em Deus. Tava nem aí porque os outros iam falar. O que ia acontecer, o que seria da vida dela? Ela não chegou e falou, não, Gabriel, mas me explica os detalhes do plano. Mas aí o que vão pensar de mim? Né? Como é que eu vou... E as pessoas vão falar o quê? A pessoa é minha mãe. Que isso vai acontecer? Então, olha só, a fé. É confiar. Então, a gente não pode reduzir a fé à doutrina.
né? Muitas das vezes a gente se pega tanto a letra, a doutrina, as ordenanças, e a gente esquece de confiar em Deus. E ela não teve apego à própria reputação, porque ela poderia ser morta, mas ela só confiou em Deus. E é interessante, para fechar essa história, entre Ezequiel e Lucas, né, que é essa história que está sendo narrada aqui, foram 400 anos de silêncio de Deus. E eu achei muito legal quando o preletor falou. E Zacarias, mudo, teve que escutar a sua esposa, já avançada de idade, dona de casa, fazer a primeira profecia depois de 400 anos. Porque Maria chegou, Maria disse Shalom. O Espírito Santo que estava dentro dela, Jesus, se apoderou de João. João Batista foi batizado ainda no ventre da própria mãe, né? E Isabel profetizou, né? Ela entendeu que dali estaria. Ali estava o Messias, o Salvador. Então foi a primeira profecia depois de 400 anos, foi a de Isabel, uma dona de casa. Uma mulher. Uma e olha mulher. só, e era um privilégio tipo dele, né? Ele que era como sacerdote, como autoridade, ele que era pra fazer isso. Então, por causa de uma falta de fé, por não acreditar, ele perdeu a maior honra que ele tinha ali de fazer isso. É isso mesmo? Sim. Aí, olha isso. Então, e muitas das vezes a gente vê pessoas muito antigas, de igrejas eruditas, que conhecem muito, mas estão perdendo a confiança em Deus. E Deus está levantando uma geração que, assim como Maria, são os improváveis. Assim como Isabel, uma dona de casa, ela foi improvável, mas que confiou e acreditou em Deus, sabe? E se entregou de verdade. Então, a gente entende que Deus está fazendo esse movimento e está falando e está nos trazendo de volta para falar sobre santidade, porque Ele quer fazer algo novo. E às vezes, quando você usa um odre velho com um vinho novo, ele se arrebenta, né? Então, o que Deus está fazendo Ele está procurando odres novos, que de verdade estejam dispostos a abrir mão, sabe? Abrir mão das suas próprias vontades, dos seus desejos e de verdade amar a Ele. Que lindo. Então, é lindo quando a gente vê o que Deus fez com uma improvável que foi a Maria. Olha, e aí agora fica a pergunta pra gente, né? E aí, quem você vai querer ser, né? Quem que nós estamos sendo? Maria, não é isso? Que acredita, que tem fé, que confia, que se dedica ao trabalho, né? Ou aquele que procura técnicas, aperfeiçoamento, mas tem uma fé que não transparece isso, né? Que não tem mais amor. Não tem amor, né? Esfriamento. Aí, com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriaria, né? E aí isso conecta com isso que você falou, que a questão das pessoas se virarem profissionais do templo. Sim. Então, assim, a gente não louva mais, Ismael, como louvava antigamente. Tipo assim, tu pega um cristão comemorando um gol do futebol ali do teu time. Será que a mesma vibração que ele comemora gol é a mesma vibração que ele louva quando tá no templo, sabe? Senhor, te agradeço, louvando ali, te adoro, Senhor, levantando a mão. Será que ele de fato faz a mesma coisa? Porque no futebol é aquela explosão, né? Gol, o cara tira a camisa, roda. E aí a gente, não sei, esfriou. E como você disse, né? Como existem os profissionais da fé, então, por faltar o Espírito Santo de Deus, eles ficam lá usando de artifícios e de palavras de efeito, você também tem os consumidores da fé. Uhum. Então, são aqueles cristãos que estão ali para poder assistir um show. Estão ali para poder assistir uma performance. Estão ali para poder ouvir piadinhas de um pastor que está falando ali sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus Cristo, menos sobre a graça salvadora. Então, você tem dos dois lados. E aí, eu entendo que a gente precisa pensar quem nós somos dentro disso, né? Quem nós somos dentro dessa realidade? Nós somos a multidão que a gente está ali para poder consumir algo, ou de verdade a gente quer alguma coisa além? Isso já introduz a última questão, João 1,38, que diz assim: então Jesus perguntou, o que vocês estão procurando? A pergunta que fica para esse podcast é o seguinte, né? E o que as pessoas têm procurado? Como que você orienta as pessoas que estão assistindo esse podcast, que a gente não sabe qual é até onde a internet vai chegar, né? De repente tem um brasileiro no Japão assistindo isso, que tá frio na fé, que tá fora do evangelho. E aí, o que essas pessoas estão procurando, né? Como é que você pode orientar essas pessoas a saber se estão na direção certa, se estão procurando? Uma vez, antes de você responder, eu preguei, o tema da pregação foi assim: a quem você procura? Jesus ou Yeshua ben Yosef? Tipo, Jesus Cristo, aquele que faz o milagre, aquele que salva,
Mas será que a gente só procura isso? Ou procura o Jesus, filho de José, que andou, que amou, que se compadeceu, que foi 100% homem? Muitas vezes a gente só procura o 100% Deus. Só quer milagre, só quer bênção, só quer. Mas andar e se espelhar no Jesus também, que foi 100% homem, e andou, e testemunhou, e pregou, e curou, né? E abraçou as pessoas, e não excluiu ninguém, as pessoas não procuram isso, né? E aí? Quem nós procuramos? Então, assim, aí, continuando então, né? Porque, basicamente, a gente chega na seguinte situação. Haviam muitas pessoas ao redor de Jesus. Havia a multidão e havia os discípulos. E é interessante também, hoje nós somos reconhecidos ou conhecidos como cristãos. Mas a palavra cristão mesmo, que lá todo mundo sabe, né? Que significa pequenos cristos, ela só foi citada 3 vezes na Bíblia. E a palavra discípulos foi citada mais de 200 vezes na Bíblia. Então, os seguidores de Jesus eram discípulos de Jesus. Eles não eram cristãos, eles eram discípulos de Jesus. Eles tinham um mestre, eles seguiam esse mestre. E nós temos aí também a multidão. A multidão, ela procura algo totalmente diferente do discípulo. A multidão, Jesus muitas das vezes chegou para a multidão e falou: vocês estão me seguindo porque vocês querem comer, porque vocês querem pão, porque vocês querem se saciar, né? Vocês querem alguma coisa de mim. E a gente precisa pensar, o que nós temos focado? Nós estamos buscando Jesus ou buscando a Deus por quê? Por conta de uma dor, por conta de um milagre, por conta de uma necessidade, porque a gente quer que ele realize algum sonho nosso, algum projeto nosso. Se a gente está agindo como multidão, a gente precisa agora entender como que os discípulos agem. Né? Porque a multidão, ela procurava o poder de Deus para poder curar, para poder prosperar, para poder... Não, Senhor, vai na igreja, dá lá o dízimo para que Deus possa estar prosperando o negócio dele. Só que um discípulo não vive assim. Enquanto a multidão diz que seja feita a minha vontade, eu desejo a minha vontade, o discípulo, ele fala que seja feita a sua vontade. Assim como Jesus chegou lá no Getsemane, né? Tudo acontecendo, e ele fala, mas não seja feita como eu quero. E quando você é um discípulo de verdade, você entende que todas as escolhas que você fez ao longo da sua vida te levaram a um caminho de ruína. Eita. Todas as escolhas que você fez. Eita. E aí, agora você precisa dizer, Deus, tudo que eu fiz deu errado. Então seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então, quando você, como discípulo, enxerga isso, você leu João 1,38. Jesus perguntou para 2 discípulos, o que vocês estão procurando? E eles não responderam, estamos procurando o Messias, estamos procurando o Mestre, estamos procurando... Eles falaram, aonde o Senhor vai? Então, a gente está tratando Jesus muitas das vezes como um Uber. Sabe? E é interessante, porque eu escutei essa pregação num sábado, e no domingo, quando fui para o aeroporto, aí eu chamei o Uber e tava lá, Jesus. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, Jesus vai me levar no aeroporto hoje. E muitas das vezes a gente trata Jesus como um Uber, tá aqui o endereço, tá aqui onde eu quero chegar, me leva lá. Sabe? Quando os discípulos entendiam que Jesus era o próprio caminho, que Jesus era o destino final, sabe? Os discípulos amavam tanto a Jesus que eles queriam ser como ele. É você amar tanto alguém que você quer ser parecido com ele. É você ser maltratado, é você ser desprezado e você, depois de ser açoitado, quase morto, sai pulando de alegria, dizendo, caramba, nós fomos considerados dignos de sofrer como o nosso Senhor. Lá em Atos, né? Eles falam isso, eles saem comemorando porque tinham sido açoitados por ser cristãos, cara. Então, essa é a diferença de um coração de discípulo para o coração da multidão. Então, se a gente reconhecer que a gente não sabe desejar corretamente, se a gente reconhecer que os desejos tendem sempre a ser destrutivos, e aí eu lembro agora, né, que Jesus fala assim, vocês orem e vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para os seus próprios deleites, sabe? A gente não sabe orar como convém, a gente não sabe o caminho correto. Então, a gente precisa dizer que seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha. E quando a gente... E essa é a palavra de um discípulo, né? E a gente precisa entender que Jesus é o nosso destino final.
Ismael, tu falou, eu tô me segurando aqui pra não me emocionar, porque aí provavelmente a câmera tá pegando essa parte. Porque você falou uma coisa assim que doeu mesmo, assim, fez uma retrospectiva na minha mente quando você fala assim, ó, que todas as vezes que você escolhe, você erra, né? E aí passou um filme na minha cabeça que todas as vezes que as decisões foram minhas, e tem aquelas que tu consegue lembrar de falar assim, cara, essa decisão aqui, eu nem perguntei nada ao Senhor, eu fui somente e tomei. Eu me arrebentei. Uhum. Eu me arrebentei. E é muito sério isso. Eu lembro até daquela passagem do caminho de Emaús, quando os discípulos estão andando ali com Jesus e eles nem identificam que era Jesus. Uhum. Jesus conversando com eles. Quantas vezes, Ismael, nós estamos andando no cristianismo com Jesus do nosso lado, mas a gente não consegue ouvir a voz dele. Foi o que você falou no início, Sim. né? E isso é uma reflexão muito, muito, muito forte. Porque todas as vezes que você tomar a decisão por você, você vai errar. Isso é tremendo. Muito obrigado por essa palavra, porque edificou muito a minha vida hoje, cara. Deixa eu te perguntar. Aqueles que estão assistindo, né? Como a gente falou no início do podcast, você é especialista na parte de inteligência artificial, deu essa palestra lá na igreja. Quem tá assistindo esse podcast que gerou esse desejo, curiosidade, fala assim, caramba, eu também quero um workshop, uma palestra de inteligência artificial voltado para o estudo bíblico. Como é que as pessoas fazem para te procurar? Posso deixar aqui na descrição do vídeo os teus contatos? Tem como marcar antes? Como é que funciona isso aí? Vamos lá, então. Tá no forno, né? Um treinamento completo sobre o uso da inteligência artificial no ensino, né? Seja o ensino bíblico, é muito mais voltado para o ensino bíblico por conta da minha formação. Esse foi o meu TCC lá do seminário, né? Então, passou por uma banca, fui avaliado e aprovado, e é um tema que é muito bacana para mim. Na palestra, né, que a gente deu no workshop, foram mais de 3 horas ali conversando, dando exemplos práticos, mostrando na prática como que a gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor e também identificar quais são os riscos potenciais de utilizar também a inteligência artificial. Então, tá no forno, em janeiro eu vou estar lançando um curso, né, completo, mas se a igreja, né, tem essa... eu entendo que é uma necessidade do nosso tempo. A gente precisa entender a tecnologia, a gente precisa entender o tempo que a gente vive e não abrir mão da tecnologia ou desconsiderar ela como algo ruim, né? Mas a gente entender. Então, eu estou à disposição, né? A gente vai colocar então aqui os contatos, né? Se você quer uma palestra sobre ensino bíblico, o uso da inteligência artificial no ensino bíblico, né? Conta comigo, eu vou estar junto com vocês. E logo, logo também vou estar lançando aí esse treinamento mais completo, né? Com todas as ferramentas de como utilizar e vai ser bem bacana. Que bênção, Ismael. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado a você que assistiu o podcast até aqui. Lembrando mais uma vez que você que queira aprender planejamento financeiro, estratégia de quitação de dívida, investimento no Brasil e no exterior, aumento de renda e vantagens financeiras com cartão de crédito, tudo à luz da Bíblia e com consultoria ali especializada para você, cristão e também não cristão que quer ouvir a palavra do Senhor, já clica aqui embaixo e adquira o Impulso Essencial. Olha, te espero no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe grandemente.